Boa noite, igreja. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, é um momento de muita alegria para nós estarmos hoje podendo dizimar e ofertar na casa do Senhor. É um momento de suma importância, é um momento de agradecimento, de reconhecimento daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Irmãos, por gentileza, abram suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo de número 8. Nós vamos estar fazendo a leitura do verso 1 até o verso de número 9. Segunda Coríntios, capítulo de número 8. Generosidade nas ofertas. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós. Isto nos levou a recomendar a Tito, que assim como havia começado, também contemplasse esta graça entre vocês. Mas como em tudo vocês manifestam abundância, na fé, na palavra, no saber, e em toda a dedicação, e em nosso amor por vocês, esperamos que também, nesta graça, vocês manifestem abundância. Versículo de número 8. Não digo isto na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando com a dedicação de outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Senhor, em nome de Jesus, ouvendo a tua presença, Pai, te entregar esse momento de dízimos e ofertas, Deus. Deus, abençoa o nosso coração nesse momento, instrua, Senhor Deus, através da sua palavra, do seu discernimento. Derrama, Senhor Deus, o seu Santo Espírito nesse lugar, que possamos, Senhor Deus, sentir a tua presença cada vez mais, Pai. É em nome de Jesus que eu te oro, Deus. Amém. Irmãos, Paulo escreveu a carta de Coríntios, capítulo de número 8 e de número 9, depois vocês leiam, recomendo que vocês leiam em casa, para instruir acerca de ofertas, porque o contexto histórico que o apóstolo Paulo vivia está descrito em Atos, por gentileza, pode abrir por gentileza aí em cima, Atos 11, nós vamos ler 27, 28, 29 e 30, 4 versículos, pode ser na versão de vocês mesmo. Atos 11, isso. Naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Versículo 28. E levantando-se de um deles, por nome de Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César, no imperador Cláudio, né? E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Versículo de 30, o que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Vocês percebem que isso já tinha sido predito, o contexto histórico já estava difícil. Paulo, então, passou as instruções corretas para que ser feito. Percebemos que há uma sistemática aí. A coleta ela foi sistematizada, para que não houvesse confusão. Paulo escreve isso exatamente na carta de 2 Coríntios, capítulo 9. E para que houvesse voluntariedade, Paulo escreve em versículos do 1 ao 9, que nós acabamos de ler, para que possamos entender melhor. Versículo 1. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia.
Percebe, Paulo ele escreve aos irmãos de Coríntios sobre as igrejas da Macedônia, do versículo 1 ao versículo de número 5. E ele explica que é o ato de contribuir a uma graça de Deus. Embora nós falamos de graça de Deus como o ato de salvar-nos do pecado e da condenação ao inferno, o ato de podermos dizimar e ofertar a Deus, nesse caso específico seria a oferta a Deus, também é uma graça. Por quê? Porque todos naquela região, como nós lemos no contexto histórico, passavam por uma necessidade, uma grande fome. O versículo de número 2. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza e generosidade. Em meio à pobreza, todos passando aquela dificuldade junto, não se sabe se a fome foi proporcional a no caso foi, como posso dizer, foi causada por uma praga ou má administração, não se sabe se era crise política, se era guerras, o que causou aquela fome, mas houve fome. E Paulo escreve justamente aos Coríntios, porque nós vamos ler ainda mais para frente, no versículo 3, porque posso testemunhar que na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária. Os irmãos das igrejas da Macedônia, Filipenses, as igrejas de Filipenses, dos Colossenses, Tessalonicenses, eles contribuíram de forma voluntária, proporcional e até acima de suas posses. Percebe, irmãos, que doar aquilo que sobra pode parecer fácil, mas doar aquilo que está faltando é complicado. Só pela graça de Deus mesmo. Se não for pela graça de Deus, eu não sei o que é. Você passar fome com o seu companheiro e repartir com ele, posso parafrasear com chorar com os que choram. E mais para frente nós vamos ver o que isso afeta nos dias de hoje. E não somente fizeram, versículo 5, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós. Eles passaram as expectativas do apóstolo Paulo e dos demais. Por quê? Porque eles deram primeiro a si, a Deus, depois aos outros irmãos. Ou seja, não foi por vanglória, não foi por barganha, foi por amor mesmo. Foi por um amor que só dá para explicar em Deus. Versículo de número 6. Isto nos levou a recomendar a Tito que, assim como havia começado, também completasse essa graça entre vocês. Paulo, então, olhou aquilo, se sentiu entusiasmado com aquilo e mandou Tito. E mais dois irmãos, que mais para frente o texto diz. Para que coordenasse isso, para que ajuntasse isso, para que pudesse passar para as igrejas da região da Judéia. Você percebe aí uma sistemática, uma organização, não era feito digamos assim, de qualquer maneira. Era feito com alegria, proporcionalidade, voluntariedade com amor. E Paulo escreve no versículo, no 2 Coríntios 9, o Senhor ama quem dá com alegria. Versículo de número 7, é aqui que começa aquilo que nós entendemos que como se fosse uma espécie de intimação, mas não é. Mas como, aí fala para a igreja de Corinto, mas como em tudo vocês manifestam abundância, Paulo se referindo agora aos irmãos da igreja de Corinto, vocês se manifestam em abundância na fé, na palavra, no saber e em toda a dedicação e no nosso amor por vocês. Vocês são abundantes na fé, na palavra, na dedicação, no saber e no nosso amor por vocês. Eles eram reconhecidos pelas outras igrejas. E sabemos que no momento que nós vivemos hoje, uma igreja ser reconhecida pelas outras igrejas está sendo cada vez mais difícil. Sempre os maus testemunhos, essas coisas do tipo, acabam atrasando, digamos assim, a obra de Deus. Mas não atrasa, a gente sabe disso. Tudo corre no tempo de Deus, na forma que Ele quer. Percebe? E ele continua. Esperamos que também nesta graça vocês manifestem abundância. Em que graça? Na graça de contribuir.
Parece um tom de intimidação, mas não é, porque ele diz no versículo 8, não digo isso na forma de com quem manda, na versão de vocês. Não digo isso na forma de mandamento. Ele não está dizendo para fazer isso, ele não está ordenando, para que isso continue sendo voluntário. Mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparado com a dedicação dos outros. E o que ele está querendo dizer? Viver de ir à igreja no sábado, no domingo, no caso, na quarta-feira, no nosso caso aqui, quarta, domingo, é fácil. Viver uma vida estereótipa de cristão é fácil. Vocês são abençoados por esse privilégio. Agora, é o que o Paulo está dizendo. Quero ver também se vocês são abençoados no ato de contribuir para ajudar aqueles que estão passando fome. Se vocês se compadecem daqueles que estão passando necessidade também. Versículo de número 9. E ele usa o argumento, que aqui é o mais forte possível, não há outro. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Ele não está falando aqui de dinheiro, vocês sabem disso, mas em ricos em todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestes, como Paulo escreve na carta dos Efésios. A salvação, irmãos. Chorar com os que choram. Nós vivemos num momento de dificuldade, onde contribuir e tocar nesse tema de dízimos e ofertas é tão complicado. Por quê? Porque o mundo vê a igreja da mesma maneira com que ele vê o mundo, um mercado. Pegar, por exemplo, os streamers de vídeo, né? Mais conhecido Netflix. As pessoas pagam mensalidades para ver conteúdos. Não sei o valor mais ou menos exato, mas o ato de fazer isso e depois, quando houve uma palavra de dízimo, seja na internet, seja na igreja ou de oferta, já se escandaliza. Por quê? Porque ele olha para a igreja como um mercado. Como é que eu vou pagar um dinheiro, digamos o termo assim mesmo, e ter alguma coisa em troca? Ele não entendeu ainda. O mundo não entende isso. É o que o apóstolo Paulo está dizendo, que vocês têm que contribuir também para que o amor de vocês seja posto à prova. E é exatamente isso, dessa maneira, por isso que esse tema é tão difícil. Quando a gente toca no assunto de dinheiro, de dízimo, de ofertas, o pastor acabou de falar sobre uma campanha para levantar o equipamento de som, talvez na mente, no coração de quem escuta na transmissão ou na internet. Ah lá, meu Deus do céu, já começa. Mas para fazer o seu bel prazer do nosso dia a dia, nós nos dispusemos a fazer sem medir esforços. Então, irmãos, essa é a palavra que eu tenho para dizer a vocês hoje, da parte de Deus. E espero que possamos ter entendido aquilo que Deus tem para nós hoje. E o entendimento que há muitos necessitados e há muitas pessoas que precisam de ajuda, que você possa se compadecer deles. Amém, irmãos? Fique de pé nesse momento, vamos orar. Vamos entregar esse momento ao Senhor e que você possa dedicar seus dízimos e suas ofertas ao Senhor. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu venho na Tua presença, Pai, te entregar esse momento. Pai, obrigado, Senhor Deus, por esse momento. Um momento tão especial, Pai, de reconhecermos, Senhor Deus, a Sua soberania. De reconhecermos, Senhor Deus, de reconhecermos que o Senhor é o Criador de todas as coisas, que tudo, Senhor Deus, vem de Ti e é para Ti. Que possamos, Senhor Deus, reconhecer a Sua grandeza, que em meio às dificuldades, Pai, sabemos, Senhor Deus, sabemos as dificuldades, o mundo, Senhor Deus, tem dificuldades, Pai. Pai Todo-Poderoso, toma o coração daqueles aflitos agora, nesse momento, do desempregado, Pai. Console-o, Senhor Deus. Pai Todo-Poderoso, o Senhor não tem as mãos atrofiadas, nem seus ouvidos tapados, para que não possa ouvir a oração dos seus justos, Pai. Pai Todo-Poderoso, que nós possamos, Senhor Deus, nos arrepender dos nossos pecados, Pai. Reconhecer a Cristo como único e suficiente Salvador, Pai. Pai Todo-Poderoso, vai na cama do hospital, Deus. Aquele que já está, Senhor Deus, desacreditado da medicina. Pai Todo-Poderoso, derrama, Senhor Deus, as suas bênçãos, Senhor Deus, a sua graça, a sua misericórdia. Que essa pessoa, Senhor Deus, possa se tornar rica, mas rica em Ti, Senhor Deus, nas regiões celestes, Pai. Pai Todo-Poderoso, que possamos, Senhor Deus, ter paciência e longanimidade, Pai. Que possamos, Senhor Deus, reconhecer, Senhor Deus, a sua grandeza. E que possamos, Senhor Deus, se tornar, Senhor Deus, cada vez mais santos na Tua presença, reconhecendo nossos erros, nossas falhas. Pai Todo-Poderoso, vai agora, Senhor Deus, abre portas de emprego nesse lugar.
Pai, toma, Senhor Deus, nossos governantes em Tuas mãos, que eles sejam, Senhor Deus, instruídos por Ti. Pai Todo-Poderoso, nenhuma autoridade é instituída se não for por Ti e para o Seu propósito, Pai. O Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Te pedimos nesse momento, Senhor Deus, a Sua compaixão, a Sua misericórdia, o Seu alívio, Pai, nessas situações. Os enfermos, Senhor Deus, seja por Covid, seja por qualquer doença, toma em Tuas mãos, Pai. Senhor, em nome de Jesus que eu te oro nesse momento, aceite, Senhor Deus, nossas ofertas, nossos dízimos, Pai, e que possamos agradar a Ti em todo momento de nossa vida, Pai. É em nome de Jesus que eu te oro, Deus. Amém, Senhor Deus. Amém.